Senador do estado do Piauí, Wellington Dias, reuniu todo o seu secretariado hoje pela manhã na sede da ATI para discutir questões políticas e como é que vai se desenrolar a economia política no estado do Piauí, metas, diretrizes para os próximos meses. Quem tem os detalhes a respeito desse encontro é Elivaldo Barbosa, que está ao vivo no Jornal do Piauí e traz os detalhes para nós. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. É isso mesmo, está acontecendo neste momento a fala do governador Wellington Dias aos secretários, auxiliares mais diretos, neste encontro com gestores do estado do Piauí, com a finalidade de aprofundar o planejamento econômico e também social, com presenças de técnicos do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, aqui presente neste encontro. O governador que hoje pela manhã participou das festividades que comemoraram os 75 anos do Hospital Getúlio Vargas. E após a solenidade, ele tocou inclusive no complicado momento político nacional. Aniversário de 75 anos do Hospital Getúlio Vargas, servidores, dirigentes e autoridades do Estado comemoraram a data com novidades em investimentos e no atendimento ambulatorial, que passa a ser realizado também à noite. Ampliamos a oferta de consultas agora, abrindo o ambulatório no turno noturno, para possibilitar a classe trabalhadora ter um acesso mais fácil. Ampliamos a questão da oferta de exames no momento em que nós inauguramos hoje exames da fonoaudiologia, que não existia até então em nenhum serviço público. O governador Wellington Dias confirmou investimentos em novos leitos de UTI e na capacidade de realização de cirurgias. Nós estamos ampliando mais leitos de UTI. Nós vamos mais do que dobrar. Nós vamos sair de 16 UTIs para 40 UTIs. E isso significa salvar vidas, ou seja, pessoas que estão muitas vezes na fila para o atendimento porque o médico não tem a segurança devida de fazer a cirurgia, porque não tem a segurança da UTI como retaguarda, ele pode agora, a conclusão dessas obras, garantir esta segurança. Na política, o governador Wellington Dias permanece muito cauteloso na relação com os aliados mais próximos e disse o que espera da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal. Primeiro, eu quero acreditar na democracia. Eu acho que é preciso muita paciência. O que é que eu vejo de diferente? Eu acho que o Senado tem tratado com mais serenidade esse processo. E na verdade, a área de julgamento. Na verdade, até agora o que a gente teve foi apenas pareceres, enfim. Nós vamos ter ainda a votação na comissão. Infelizmente, é lamentável dizer, a forma como ela foi montada é praticamente um jogo de cartas marcadas, mas é apenas um parecer. Nós vamos ter, em seguida, o processo da admissibilidade, embora eu acho que muitos senadores estão mudando de posição. De qualquer modo, eu acho que, como é maioria simples, a tendência é de passar a admissibilidade, e aí é que entra o verdadeiro julgamento. Nesse caso, eu acredito que vai valer para a democracia a Constituição. É a análise do governador sobre esse complicado momento que vive o país em relação à política, ao Senado e ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas aqui na ATI, onde o encontro com gestores permanece, Joelson, está na fase final, mas sobre o planejamento social e econômico, o que pensa a área econômica e de planejamento do governo do Estado. Sobre esse assunto, Joelson, quem dá a palavra sobre o que está acontecendo nessa reunião do governador com os gestores é o secretário do Planejamento, Antônio Neto. O que pode sair desse encontro do governador com os gestores com relação à preocupação do governo quanto ao planejamento de curto, médio e longo prazo? Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Elivaldo, aqui o governador fez uma convocação a todos os gestores para ouvir uma palestra do professor Ricardo Paz de Barros, que é um especialista em política social e inclusão produtiva, é um técnico de caráter nacional renomado do IPEA e que fez uma grande pesquisa sobre a evolução das políticas públicas no país. E ele estudou precisamente o caso do Piauí, aliás, todos os estados da federação. E o dado que ele apresentou aqui hoje, que já é conhecido de muitas pessoas que dominam isso, mas hoje foi muito importante apresentar isso para os gestores, é um dado extraordinário, ou seja, o Piauí de 2002 a 2010, a 2011, melhor dizendo, foi o estado que mais reduziu a pobreza no Brasil, do ponto de vista da desigualdade, que mais reduziu a desigualdade.
as pessoas mais pobres cresceram mais a renda e cresceu na proporção muito grande. Ele até colocou um dado interessante que no Piauí a redução das desigualdades, somente dos mais pobres, foi maior, né, proporcionalmente comparado com, é o tipo do crescimento chinês, comparado com a China, ou seja, o Piauí deu um salto de qualidade muito grande. E ele fez essa pesquisa e comparou que o Piauí, com todos os estados da federação, foi o que mais reduziu a pobreza nesses últimos 10 anos, de 2002 a 2011. Então esse estudo está sendo embasado para que a gente possa planejar o Piauí para os próximos anos. A ideia do governador é que a gente possa evitar de que nos próximos anos a gente possa ter uma queda ou ter vamos dizer assim, uma paralisia nesse processo de redução das desigualdades. E o planejamento, as áreas do governo, todas as formas, a política social, todos aqueles que fazem pesquisa no Estado, precisam estar evidentemente debruçados sobre esses números, sobre esses dados, para que a gente possa formular para todos os gestores uma política mais efetiva e que possa efetivamente trazer condições de que a gente tenha um planejamento muito mais estabilizado, muito mais consistente, para que a gente possa não haver vamos dizer assim, uma paralisação nessa queda da redução. Então a política pública do Estado precisa estar cada vez mais preocupado, ainda mais no cenário de crise econômica, no cenário de dificuldade. A gente sabe como foram os anos dos últimos 10 anos, foram uma outra situação. Então o governador está muito preocupado de que a gente continue melhorando o nosso DH, que a gente continue aumentando a nossa renda, que a gente faça efetivamente inclusão produtiva, aumentando a renda dos mais pobres, numa proporção maior do que a dos outros, para que o estado do Piauí continue nesse patamar. Então é um dado importante que o professor traz aqui para nós. O governador fez questão de reunir toda a sua equipe e o professor Pardi Barros ele vai ser uma espécie de consultor do governo do estado do Piauí para ajudar a gente a orientar as políticas públicas daqui para frente. Obrigado ao secretário Antônio Neto do Planejamento. Logo após o encontro com os gestores, os secretários, o governador embarca para Brasília. Ainda hoje, Joelson, ele cumpre a agenda no Ministério das Cidades, tentando resolver ou destravar emendas de parlamentares da bancada piauiense ao Orçamento Geral da União e emendas com recursos referentes a investimentos do estado do Piauí, principalmente na área de mobilidade urbana, na expansão do metrô aqui na cidade de Teresina, na capital Teresina, um total de 25 milhões de reais. Joelson. Elivaldo, você acompanhou essa reunião, acompanhou as discussões, a fala do governador. Qual tem sido a preocupação do governador em relação a esse planejamento dos próximos anos e a relação com a política nacional, cenário político nacional e um eventual governo Temer? Isso tem sido objeto das discussões do debate com os secretários? Olha, Joel, essa área mais política, o governador tem evitado falar até mesmo com os seus interlocutores políticos, até mesmo com as lideranças da base, digamos assim, que dá sustentação ao governo do Estado. O governador tem sido cauteloso em tratar como conduzirá a sua base com essas mudanças que estão aí à vista no cenário político nacional. A preocupação é exatamente em ajustar a sua gestão à realidade econômica nacional. Uma realidade de crise, como disse aqui agora há pouco o secretário do Planejamento, Antônio Neto, e que vai exigir muito planejamento de curto prazo, inclusive. O governador hoje pela manhã atentou para a situação de, por exemplo, priorizar totalmente o pagamento de salários dos servidores do Estado como forma de evitar qualquer dificuldade no cumprimento dessa função primordial da estrutura administrativa do Estado do Piauí. Nessa parte política eu percebo, Joelson, que o governador vai deixar acontecer, concretizar aí o quadro nacional, se do impeachment ou qualquer uma outra alternativa, mas tudo indica que deverá ser mesmo o afastamento da presidente Dilma Rousseff, a princípio por 180 dias, um novo governo se instala à frente de Michel Temer, e aí sim ele iniciar um processo de acomodação de forças ou rediscutir a sua base aliada aqui no estado do Piauí, alinhar velas, digamos assim, com esse momento que se desenha no quadro nacional. Mas sobre isso o governador tem sido muito cauteloso e evitado avaliações públicas, digamos assim.